Bom dia, sétimo ano. Vamos continuar então com o estudo que nós estamos fazendo agora do segundo bimestre, volume 2. Tudo bem com vocês, né? Curtindo o friozinho em casa? Legal. Então, olha só, nosso assunto é muito interessante dessa unidade, né? Estamos falando das atividades do setor primário aqui no Brasil. Nós vamos conhecer um pouquinho, então, sobre como são essas atividades econômicas e qual a importância delas para a economia do nosso país. Na aula passada, então, eu expliquei para vocês sobre como é que é o espaço agrário, o espaço rural, como nós o chamamos. Lembra a diferença do espaço rural com o espaço urbano? Então, falando que no espaço rural é onde essas atividades do setor primário são praticadas. Quais são elas? O extrativismo, a agricultura e a pecuária. Lembraram? Muito bem. Fizeram o que eu pedi? Responder aquelas questões desse assunto, não é o CA todo não, gente. Só as questões desse assunto do positivo e também vale no CA. Como assim? Ó, vou te dar uma, tá? Porque alguém me perguntou, estava perguntando se era para fazer toda a atividade. Não, não é para você fazer toda não. É que lá no seu CA, na página 5, tá vendo? Na página 5, você consegue fazer as atividades da A, 1A e até, deixa eu ver, aqui, ó, até a 6 e 7. Aí, não, até 8, dá 1 a 8. Então, eu tô te aconselhando aí fazendo o CA, assim, terminou a aula minha, tem 30 minutos, 35. Usa até os 50 e vai fazendo essas questões. Por quê? Porque você pode voltar no vídeo respondendo, tirando dúvida. Porque quando eu fechar a unidade do espaço rural, o seu CA já vai estar pronto. Combinado? Então, vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre uma importante atividade que é a pecuária. Não sei se vocês são lembrados do que a gente falou na aula passada, do extrativismo. Vamos falar agora da pecuária. A pecuária, então, como eu expliquei, é uma atividade que precisa primeiro do solo, né, para ela ser praticada. E a pecuária, olha só, ela é a criação de animais, a domesticação deles, né, que muitas vezes são animais que já existem na natureza, mas são domesticados, né, são presos ali num espaço, confinados ali. E também a pecuária trabalha muito com a reprodução. Há donos de fazenda que não necessariamente engordam gado para ser abatido e vender a carne, mas ele trabalha o quê? Melhorando geneticamente o animal para vender o sêmen. O que é o sêmen? Né? O sêmen é de onde se você reproduz e você pode ter outros animais igualzinho àquele que é muito bom, que é resistente, que é de boa qualidade. Então, muitas fazendas hoje, elas são fazendas que trabalham apenas com a produção, né, de sêmen, material genético, para vender para outros fazendeiros, para ter um gado bom, de qualidade, que produza muito leite. Como assim? Você pega uma vaca leiteira que produz muito leite. Ela produz muitos litros, né, litros de leite por dia. Então, coleta o sêmen daquela vaca e faz com que você tenha outras vacas iguaizinhas a elas e tão boas em produzir leite igualzinha a ela. Isso se chama melhoramento genético. Então, a pecuária ela é uma atividade mais ampla, não se limita apenas a criar o boi, a vaca, o porco, a galinha, a ovelha. Não, também está ligada a essa outra atividade de domesticação e reprodução, né? Os animais que fazem parte, né, a pecuária trabalha especificamente com animais, nos fornecem o quê? É só carne? Não, veja. Os animais nos oferecem a carne, o leite e ovos, né? São alimentos. Então, os animais nos fornecem alimentos. Que alimentos podem ser citados? O leite, a carne e os ovos. Mas, além disso, tem matéria-prima. Que tipo de matéria-prima? Veja, o couro, a lã e a seda, o esterco, sim, é um adubo natural, né? O esterco também queimado, ele gera energia. Ó, o esterco produz adubo e energia. E o animal também pode ser usado como meio de transporte. Nas propriedades rurais, principalmente aquelas pequenas, sítio, chácara, até fazenda, é muito comum, né? Todas terem uma carroça puxada por um animal, tração animal. Okay? E também é muito comum nessas pequenas propriedades, quando vai fazer garapa, a rapadura, é a força do animal, do boi, a tração animal, da força ali para mover o engenho. Então, energia também é força.
ok? Entendeu aqui? Então, os animais, que a pecuária é a atividade, né, econômica responsável em criar animais. Os animais, eles nos oferecem, além do alimento, matéria-prima e energia, ok? Eu tenho tipos diferentes de pecuária. Uma delas é chamada pecuária intensiva. O que é a pecuária intensiva? É quando você vai fechar o espaço e delimitar aonde aquele animal vai ficar. O contrário é uma pecuária extensiva, é onde o gado é colocado no pasto a solto. A intensiva não, o gado não fica solto, o gado fica, né, em piquetes, ou em currais, ou em áreas fechadas, tá? Ele é o sistema que a gente chama de confinamento. Então, o gado confinado é onde, né, você tem suplementação de alimento, ele recebe no coxo o alimento, ele não fica lá comendo capim apenas, ele vai receber um embrião, né, de um outro animal, ele vai, é o que nós chamamos de inseminação artificial. Ele não vai fazer uma monta natural para a fêmea, né, reproduzir e ficar grávida, não. Injeta lá no útero dela um sêmen já escolhido, com qualidade, do jeito que o produtor quer, põe no útero da vaca e ela já vai criar um animal do jeitinho que ele sabe que vai sair. Não tem aquela expectativa, não. Eu sei que animal que vai sair daquela vaca, porque o sêmen é daquele animal, tá? Com aquela característica. Então, o gado confinado recebe alimentação complementar, tem inseminação artificial e vai ter um tratamento, né, de acompanhamento com médico para animal. Como é que é o nome que nós damos ao médico para animais? Isso mesmo, o veterinário vai acompanhar todo o processo, desde, né, o nascimento até quando o animal for para o abate, se for o caso. E, geralmente, os animais confinados, eles têm, né, dois objetivos quando se confina o animal. É para produzir leite e carne. Então, um controle desse leite e dessa carne. Então, essa pecuária desenvolvida em espaço menor, com uma seleção genética, com uma tecnologia diferente, chamamos de pecuária intensiva. Essa foto aqui que você está vendo, né, é um animal lá na Suíça. Lá na Suíça tem um detalhe, o país é tão pequenininho que eles não podem praticar aquela outra agricultura por causa do espaço. Então, eles utilizam bem o espaço pequeno, mas conseguem produzir muito, muito mesmo. O leite de excelente qualidade, né? Um leite que também é matéria-prima para chocolate, tudo, mas de excelente qualidade e garante que até os chocolates belgas, suecos e tudo mais sejam muito bons, porque até o leite é um leite de qualidade, tá? Então, volta, é uma pecuária intensiva. Pecuária intensiva é a pecuária praticada com muita tecnologia e com menos espaço. Olha que interessante. Uma pecuária produzida em um espaço menor, mas com muita tecnologia. Vamos ver outros? A pecuária contrária à intensiva chama-se extensiva. Aqui o nome diz, ó, extensiva porque a área é extensa. O gado é criado solto, a pasto, como você está vendo aqui. Aqui uma foto mostrando a pecuária extensiva lá na região amazônica, né, aqui no Brasil. O gado é criado solto, o que ele vai comer é o capim lá do pasto, tá? Né, você vê que eu tenho muito mais paisagens naturais, você não está vendo aqui, ó. Na anterior, você está vendo aqui que, ó, você está vendo que ele está dentro de um estábulo aqui fechado, né? Uma construção climatizada, né? Muito bem cuidada para ter todo o controle de não pegar carrapato, de não ficar estressada, de não sentir frio nem calor, tudo controlado. Olha lá, paisagem natural, o gado solto, sujeito a pegar carrapato, chuva, ser atacado, né, atingido por um raio trovão, tá? São pastagens natural e esse tipo de criação também tem o objetivo de produzir leite e carne, tá? Então, veja, tem dois tipos de pecuária, você viu? E tem que lembrar o seguinte, voltando aqui no seu livro, na página 8, ou melhor, na página 9, olha aqui na página 9. Temos dois gráficos aqui, vocês estão vendo? Esses dois gráficos mostrando como a atividade pecuária é importante para a economia do Brasil. Se você seguir comigo, olha só, a participação na produção de suínos. Eu tenho, que eu já expliquei na aula passada, que a pecuária é a criação de gado. Gado é o coletivo para animal. Eu tenho criação de boi e vaca, pecuária bovina. Criação
de porco, pecuária suína, criação de ovelha, pecuária ovina, tá? E assim por diante. Veja, eu tenho aqui no Brasil, né, o Mato Grosso é um grande produtor, né, bovino. Mas eu tenho, por exemplo, Santa Catarina, né, ela é uma grande produtora de porco. Né? Muitas granjas criam porco, a pecuária suína, e abate, né, essa carne de porco que vende no Brasil todo e muita carne, né, de porco exportada para fora do mundo, em Santa Catarina. No Paraná, eu já voltei à criação, né, de aves, né, que a gente chama avícola. Né? Eu tenho Paraná como o maior produtor de carne de frango, um grande exportador de carne de frango para fora aí. Então, veja, eu tenho uma grande produção bovina na região centro-oeste, uma grande produção suína e avícola na região sul. O sudeste também, aqui nos estados de São Paulo, Minas Gerais, eu tenho produção também, tanto bovina, suína, como também produção de carne de frango, mas em quantidade um pouco menor. Esses outros que eu falei se destacam por ser em grande volume. Mas eu tenho São Paulo, Minas, né, áreas que produzem muito. Principalmente também eu tenho que lembrar das produção para o fornecimento de ovos. Aqui em Vazante nós temos, né, um grande produtor que abastece toda a cidade de ovos, ou seja, uma granja que tem aqui na nossa cidade, bem pertinho aqui, ali no Claro de Minas, em que ele consegue produzir ovos e fornece ovos para a cidade toda. Não é preciso vir ovos de outras cidades vizinhas, porque a granja dele consegue abastecer os mercados, supermercados, né, as mercearias com ovos. Então veja como é importante. O alimento, né, é necessário à vida de todo ser humano, e a gente ter os produtores aqui vizinhos favorece, né, a distância. É claro que nós também temos, né, a carne que nós consumimos também é abatida no frigorífico aqui pertinho, tá? Ficando a maior parte do que a gente consome vindo desse batedouro. Tem também os congelados que vêm de Goiânia e outros estados? Tem. Mas aqui nós também temos uma atividade de carne bovina bem, né, gado para abate, como a gente chama, bem, bem grande. O que eu quero que você olhe então nesses gráficos? Ó, participação na produção de suínos. Suíno, ou seja, carne de porco. Na economia, ó, qual é a região que mais produz? É a que está de azul, região sul. Depois, em segundo lugar, a região sudeste, como eu falei, né? Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo. E depois, o terceiro lugar é a região centro-oeste. Então, ou seja, Mato Grosso do Sul também, e Goiás também produz muita carne de porco. Vamos de frango. O segundo gráfico é de frango. O sul, de novo, lá, 60% de toda a produção da carne de frango está no sul. Em segundo lugar, o sudeste. E em terceiro lugar, também o centro-oeste. Tá? São as áreas que mais produzem carne, no geral, né? Carne de boi, carne de frango e carne de porco. Ok? Lá na página 10, né? Então, você vai encontrar aquilo que eu expliquei, da diferença entre pecuária extensiva e pecuária intensiva. Tá bom? Então, vamos agora continuar aqui no meu slide falando sobre uma outra atividade. Eu falei do extrativismo, falei da pecuária, e agora nós fecharemos com a agricultura. A agricultura, ela só é possível ser praticada quando eu tenho integração de solo, clima e água, certo? Porque eu preciso desses 3 elementos para poder cultivar qualquer planta. Um solo fértil, um clima propício e a água, que é usada no processo, né, desde a semente até o crescimento da planta. Então, a agricultura também é uma das importantes atividades, né, praticadas no espaço rural. O espaço rural, então, ele ocupa todas as atividades do setor primário que a gente falou: extrativismo, agricultura e pecuária. Aqui, essa foto mostra uma pequena propriedade, né, que fica em Avaré, no estado de São Paulo. É um exemplo de agricultura de subsistência, né, que é o quê? A agricultura praticada em pequenas propriedades usando técnicas mais simples, mas muito importante, porque são esses agricultores aqui que abastecem os sacolões, os mercados de legumes, hortaliças, né, fresquinhas, que saem diretamente da horta para a mesa do consumidor. A agricultura, então, ela é a atividade que é responsável pelo cultivo de espécies de plantas. Essas plantas fornecem alimento, energia, fibras, matéria-prima
para roupas e medicamentos, ok? Então, isso também eu já falei, né? Que a agricultura não é só produzir alimento, produz energia e matéria-prima. Então, o que eu preciso interagir para ter uma boa atividade agrícola? Tem que ter uma região onde o clima, o solo e o relevo dê essa condição. Por que o relevo? Tá vendo essa região aqui? Você vê que ela é muito plana. Uma região plana permite que você use muita máquina. E máquina acelera a produção. Acelera o momento de plantar, depois acelera a colheita, e aí dá o quê? Uma maior produtividade. Então, se você pode usar máquinas na sua atividade agrícola, se você, obviamente, né? Estou falando do produtor que tem recurso financeiro para comprar máquinas e implementos agrícolas, ele planta 1.000 hectares, 2.000 hectares, ou seja, áreas bem extensas com uma alta produtividade. Que você está vendo a colheita de trigo lá no Canadá, no estado, né? Aquele país logo acima dos Estados Unidos é o Canadá, e eles são um dos maiores produtores de trigo. Porque o trigo, eu já falei anteriormente, é uma planta que gosta de clima de zona temperada, mais fria. Não dá certo em área quente. Aqui você está vendo que o contrário acontece também. Você está vendo uma região montanhosa. É possível cultivar em áreas montanhosas? Sim, só que as técnicas serão diferentes. Por exemplo, não dá para usar máquinas e implementos. Então, você está vendo que são blocos separados e usa. Aqui você vê que não é tão inclinado, mas mesmo assim, né? Não dá para fazer uma agricultura extensiva, como a gente está vendo aqui. Ela é mais, né, direcionada e tem que ter equipamentos menores, né? Às vezes, quando é muito montanhoso, a gente usa uma técnica chamada de terraceamento. Então, vamos ver mais sobre agricultura. O relevo. O relevo implica no quê? Os terrenos planos podem utilizar mais máquinas. E a máquina vai gerar mais o quê? Muito bem. Aqui, plantação de soja em balsas, lá no Maranhão. Tá vendo? Área extremamente plana, então com a possibilidade, olha, você nem consegue avistar aonde termina essa lavoura. Uma área gigante, uma produção gigantesca, uma produtividade gigantesca. Por quê? Ó, irriga no momento certo, né? Aqui tá jogando, eu acho que, não sei se tá colhendo, não consigo entender o que essa máquina tá fazendo, mas faz tudo no tempo certo. A agricultura também, em terrenos como a gente está vendo aqui, muito acidentados, montanhosos, tem que usar outra técnica. A técnica que eu disse anteriormente chama-se terraceamento. Repete comigo? Terraceamento. Você está vendo que faz aqui, ó, curvas de nível, né? Vai cortando e formando, né, faixas estreitas que podem ser usadas para plantar. E aqui corta dessa forma para não provocar erosão. A água, ó, a água escoa das áreas mais altas para as planas, não é? Então, ela escoa aqui, tem uma barreira de vegetação aqui, ela escoa lentamente para cá, então ela não vai carregar o material. A água escoa, depois ela desce, escoa um pouquinho, desce, vai perdendo a força, porque um terreno inclinado, se a água vem de cá, ela ganha força e vum, provoca erosão. O terraceamento é que a água vai escoando, perdendo força. Porque tem essas barreiras aqui, ó, você está vendo? Uma vegetação que vai diminuindo a força da água para não provocar erosão. Muitas regiões da Ásia, aqui mesmo na América do Sul, do Chile, da Bolívia, onde há montanhas elevadas, eles precisam fazer esse corte para plantar alimento, porque não tem outro espaço. A agricultura, né, um outro elemento fundamental para o desenvolvimento e a prática da agricultura é a terra. Então, eu tenho a terra dividida em grandes propriedades, né? E eu tenho a terra que é dividida em pequenas propriedades. Quando a agricultura é desenvolvida em extensas áreas, em grandes propriedades, eu digo que essa agricultura é uma agricultura extensiva. Então, veja, agora eu vou falar dos tipos de agricultura. Viu lá dos tipos de pecuária? Pecuária intensiva, pecuária extensiva. A agricultura também tem. A agricultura extensiva é aquela que é praticada em grandes fazendas, 1.000 hectares, 2.000 hectares, áreas gigantescas. Vai utilizar muita terra e também muita o quê? Tecnologia. Muito bem. Então, predomina nessas grandes fazendas onde se pratica agricultura extensiva, muita tecnologia, né? Algumas ferramentas tradicionais também, né? Então, veja, não, vamos trocar aqui. A agricultura extensiva, que tem muita terra, nem sempre. Eu falei que usa muita tecnologia? Sim. Mas eu tenho algumas fazendas que, apesar de ser grande, às vezes não usam. Pode acontecer? Pode.
tá? Às vezes o proprietário tem a fazenda grande, mas não tem dinheiro, né? Eu tenho que lembrar disso. Pode usar técnicas, né, tradicionais? Pode. E pode usar técnicas bem modernas, tá? Só que se ele usar técnicas, presta atenção, se ele usar técnicas tradicionais, bem simples, ele não vai ter uma produtividade tão grande. Então, vamos lá. Técnicas e ferramentas tradicionais, como arado, enxada, trabalho manual, vai ter baixa produtividade. Nessa agricultura extensiva, usa-se muito mais o quê? O serviço braçal, tá? Então, veja, eu tenho uma agricultura extensiva que ela pode ser uma agricultura moderna? Pode, mas na maioria das vezes, né, a agricultura extensiva ela é uma grande propriedade que utiliza a terra, usa tecnologia bem simples, a produtividade é pequena e usa muito serviço braçal. Vamos separar assim? Porque senão você vai confundir, então. Agricultura extensiva em grandes áreas, pouca tecnologia, baixa produtividade, trabalho braçal. Vamos repetir? Agricultura extensiva, muitas terras, pouca tecnologia, baixa produtividade, trabalho braçal. Agora, vamos para a intensiva, que aí fica fácil você entender. A intensiva, primeiro, tem que ter terra. Claro que tem, né? Só que pode ser áreas grandes? Pode. Pode ser área menor? Também pode, né? Só que tem um elemento diferente, que na agricultura intensiva tem muito capital. Entenda o seguinte, capital é dinheiro, só que é aquele dinheiro assim que eu tenho sobrando, e eu posso usar ele para ele fazer mais dinheiro ainda. Isso é capital. Não é igual o meu dinheiro que eu recebo de salário, que eu não posso usar ele do jeito que eu quiser. Eu tenho que pagar aquilo que me sustenta. Então, é dinheiro só, não é capital. O capital é aquele dinheiro acumulado, que pode ser usado para investir em novos negócios. Entendeu? Então, a agricultura intensiva tem que ter a terra, aqui pode ser média ou grande, ok? Mas tem que ter dinheiro. Tem que ter muito dinheiro. Por quê? Primeiro que vai usar muita máquina. E máquina custa cara. Né? Uma plantadeira, uma roçadeira, uma colheitadeira custa milhões. Então, né? Tem máquina de colher que custa mais de, sei lá, 2 milhões, né? Então, veja. Se eu tenho dinheiro, eu vou investir em tecnologia, eu vou ter o quê? Alta produtividade. E essa alta produtividade é porque eu usei muitas máquinas agrícolas. E eu também usei muita tecnologia para preparar o solo, para plantar e para colher e para armazenar. Olha a diferença. Na agricultura intensiva tudo é pensado. Pega o dinheiro, compra máquina, né? Prepara bem o solo, planta usando sementes selecionadas, colhe com colheitadeira para acelerar a colheita, guarda colheita em armazéns, mas antes seca para não ter perca na qualidade. Tudo é pensado, tudo é planejado. Para garantir essa alta produtividade, usa adubo, que são os insumos, né? Ou usa pesticida para combater alguma praga. Tudo é pensado. E da mesma forma que eu falei lá da pecuária intensiva, lembra da pecuária intensiva que tem um médico dos animais lá, que é o veterinário? Na agricultura intensiva também tem que ter uma pessoa de formação, de muito conhecimento, para dar assistência técnica, que é o agrônomo. Ele é o responsável em fazer toda esse acompanhamento aqui, ó, do preparo do solo, da semente que vai ser plantada. Durante o plantio, ele está ali olhando, a colheita também. O responsável profissional que trabalha no campo, numa agricultura intensiva, é o agrônomo, engenheiro agrônomo. Tá? O trabalho dele é diretamente na área rural. Tá? É claro que um engenheiro agrônomo também pode ter um laboratório, trabalhar na cidade, mas aqui a assistência no campo, aqui direto, é do agrônomo. Você está vendo aqui essa foto mostrando a colheita de soja no município de São Borja, no Rio Grande do Sul. Né? Veja, área plana, possibilidade de usar máquina, né? O dinheiro garante maquinário, tecnologia, alta produtividade e muito lucro. A agricultura também agora, eu falei dos tipos de agricultura, a extensiva e a intensiva. Eu tenho a agricultura chamada itinerante. Olha o nome dela. Ela é itinerante, ela é praticada por quem não tem dinheiro. Como assim? A pessoa quer plantar uma roça, não tem dinheiro para arrumar um trator para desmatar tudo mais. Ela muitas vezes põe fogo para desmatar rápido. Ou contrata alguém que tem um motosserra e vai zum, 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 tá?
Desmatou ali, planta ali a roça, fica ali 2, 3 anos, depois o solo ficou pobre, porque gastou todos os nutrientes do solo nas, né, lavouras de 2, 3 anos, 4 anos. Quando a terra já não está produzindo, a pessoa faz o quê? Abandona. Larga aquela área para lá, desmatada, sabe? E vai abrir uma outra área. Por isso que ela chama itinerante, fica andando de um lugar para o outro. Isso é bom? Não. Por quê? Porque você abandona uma área, ela vai estar sujeita à erosão. Desmatou, não tem vegetação para, né, proteger o solo vai sofrer os processos erosivos, sem contar que destrui uma vegetação que não vai demorar muitos anos para se recuperar. Onde que se faz isso? Lá na região amazônica é bem comum. Como lá tem muita área, os pequenos produtores, ao invés de gastar dinheiro para comprar adubo, insumo, ele vai fazendo outras aberturas. Isso não é legal, tá, gente? Acontece aqui no Brasil, acontece na Ásia, acontece na África, principalmente em países mais pobres, né? O correto é abrir uma área, usar somente aquela área, para preservar as áreas de vegetação nativa. Não é legal. Essa agricultura itinerante é um tipo de agricultura, presta atenção, a agricultura itinerante é um tipo de agricultura que eu chamo de subsistência. Ó, 3 tipos de agricultura: extensiva, intensiva e de subsistência. Entendeu? Então, a agricultura itinerante é uma forma de agricultura de subsistência. Tem outras agriculturas de subsistência? Tem, olha só. Eu tenho também uma agricultura que eu chamo de jardinagem, também é de subsistência, porque o nome diz, ela é de jardinagem, porque a técnica que eu uso para produzir é igual cuidar de um jardim. Geralmente é em área muito montanhosa, que não dá para pôr nenhuma máquina. Tudo tem que ser feito braçal. Como cuidar de um jardim. Você está vendo a foto aqui, ó? Lá na Indonésia, né, uma região, uma ilha, né, o sudeste, lá, as áreas de ilha, você vê que são terrenos pequenos, eles plantam manualmente, colhem manualmente, tudo faz manualmente. E é claro que a produção é pequena. Se a produção é pequena, da mesma forma aqui, ó, nessa área também, um espaço pequeno, você está vendo, produção pequena. Aqui também, produção pequena. Ó. Na Indonésia, nessas regiões montanhosas, que não é possível usar máquinas, eles praticam a agricultura de jardinagem, que é também uma agricultura de subsistência. Usa solos inudáveis, né, alagam, eles trazem uma água, um canal e deixam alagar. Tá? Por isso que o arroz deles é um arroz gordão, branquinho, que não é o arroz seco como a gente costuma comer. A adubação orgânica não compra, é tudo o resto de cocô de animal mesmo, né? Restos de material também de plantas. O trabalho todo é braçal. A produtividade, nesse caso, se ela usar adubo e tudo, pode ser alta, pode, né? Mas aí tem que usar fertilizante, tem que selecionar semente. É uma agricultura que conserva o solo, porque usa muito mais adubação orgânica. Geralmente ela é praticada em pequenas propriedades. O cultivo de arroz nós chamamos de rizicultura, tá? Lembra aí, rizicultura. Onde que eu encontro essa agricultura de jardinagem? Muito comum na Ásia, por causa do relevo, por causa da pouca, né, o pouco espaço que tem. Essas ilhas aqui, ó, a Indonésia é ilha, toda a região da Indonésia são várias ilhas. Então, ilha é terreno pequeno, tem que aproveitar bem. Consegue produzir muito? Consegue, porque tem essa técnica, né, que funciona lá. Mas a jardinagem também faz parte da agricultura de subsistência como a itinerante. Vamos ver mais uma. Ó, então mais uma ainda que é de subsistência, que é a do terraceamento. Olha essa foto que linda, não é bonito? Como eu expliquei anteriormente, faz cortes, né, no pé das serras para impedir, então, a erosão, para a água ir perdendo força e não ir lavando, escoando. É muito comum, isso que chama-se curva de nível, né? A curva de nível, você une um ponto a outro aqui na mesma altura, ó, de uma extensão longa da mesma altura, e vai diminuindo a queda d'água, e assim diminui a erosão, e consegue produzir em áreas elevadas. Olha que legal essa imagem. Também é uma agricultura de subsistência, porque produz muito, produz, mas não é como lá na agricultura intensiva, em áreas gigantescas. O cultivo também é feito manualmente, ele é feito nas encostas, né, nos pés dos morros. O processo para conter a erosão, então, é esse aqui, a curva de nível, tá? É muito praticado na Cordilheira dos Andes, como eu falei, Chile, Bolívia, Peru, a área muito elevada, né? No Himalaia, lembra a Cordilheira do Himalaia, que fica lá na Ásia?
Regiões muito montanhosas também só é possível praticar essa agricultura porque eles não têm terra plana, tá? E aqui você está vendo o cultivo de arroz na Indonésia. A gente falou anteriormente, não é? Aquela anterior que também é a rizicultura na Indonésia, né? Em terrenos alagados, e aqui também em costas de morro. Então, a agricultura de subsistência, eu já falei 3 modelos de agricultura de subsistência. Qual que é? Terraceamento, jardinagem e itinerante. Repete aí. Muito bem. Terraceamento, jardinagem e itinerante. Todas essas aqui são de subsistência. Presta atenção, quando eu falo subsistência, é plantado para a comunidade, para que as pessoas que plantaram, eles não estão pensando em vender, em exportar, não, eles cultivam, tá, para garantir o alimento do ano todo. Por isso que é subsistência, é para subsistir, para, né, eles poderem ter o que comer ao longo do ano. Aqui não é para vender. Lá na agricultura extensiva e na intensiva, pensa muito em vender a produção, porque plantar área é muito grande. Aqui não. Na de subsistência é para matar a própria fome. Beleza? Então agora vamos para uma outra, ó. Agora eu deixei de subsistência, agora eu vou aqui para plantation. Plantation também é um tipo de agricultura. Plantation, palavra em inglês, significa plantação. A plantation, ela tem como característica de ser uma agricultura. Toda vez que eu falo plantation, eu vou lembrar que é uma agricultura onde escolhe uma planta e só planta essa variedade em uma área bem grande. Por exemplo, aqui no Brasil, quando começou a cultivar lá no Nordeste, né, formar aquelas fazendas de engenho, tá lembrado? Só se plantava cana-de-açúcar. Então é uma plantation. Até hoje lá é assim, interessante, né? No interior de São Paulo também tem várias plantations, né? Que é áreas onde só planta cana-de-açúcar. Aqui, Patos de Minas, Alto Paranaíba, se encontra muita área de café, café, café. Então, quando eu falo que planta uma só, eu chamo essa agricultura, né, de plantation monocultura. Escolhe uma coisa só, ou cacau, ou banana, ou café, ou cana-de-açúcar. Escolhe uma variedade e planta numa área bem grande. Geralmente, né, essas plantations ocupam muita terra, por isso tem concentração ali no estado de São Paulo, no Nordeste, no Amazonas, na Bahia, onde se planta só uma coisa, né? Se planta só uma coisa, essa forma de cultivo também acaba que expulsa muita gente, né, da zona rural. Por quê? Não precisa de muita mão de obra, então é pouca gente vivendo para plantar, para colher, e houve muito êxodo rural. Essa plantation, quando se planta muito em uma planta só, ela não é de subsistência. Plantation não é mais de subsistência. Ela tem como objetivo, tá? Plantation, cultivo para a exportação, vender para fora do Brasil. Né? Ocupa muitas áreas, não falei, grandes concentrações de terra. A gente chama essas áreas de grandes latifúndio. Latifúndio é uma propriedade grande que planta uma coisa só. E a mão de obra é barata. Por quê? Você vai colher banana, você precisa ter curso, diploma, graduação, mestrado. Não. Mão de obra barata, ou seja, pessoa que não estudou, não tem preparação. Ela é contratada por um período só. Ó, chegou a época de colher banana. Olha aqui para você ver as pessoas colhendo. Não, aqui não tá colhendo, não. É a azul aqui, tá guardando os cachos, né? Mas quando for a época de colher os cachos, contrata um número de pessoas, elas vêm, colhem, né? Passou o período da colheita, elas voltam para suas terras e elas não vão ter carteira assinada, não vão ter registro, não vão ter algumas garantias, recebe só pela colheita. Acontece, né, muito com tomate, às vezes, colheita da batata. O café em região montanhosa, lá no Espírito Santo, ainda contrata. Em São Paulo também, nas regiões montanhosas, ainda contrata gente só para colher café. Na nossa região, não colhe mais com o boia fria, né? Aquele trabalhador que saía e levava sua marmitinha. Aqui nós agora já temos as áreas de café, de Patrocínio, Coromandel, Patos de Minas, já estão mecanizadas, tem a máquina que colhe. Mas ainda em algumas regiões do Brasil se contrata mão de obra para poder colher, né, essas safras de café, batata, cebola. Então vejam, eu falei da agricultura intensiva, extensiva, falei da agricultura de subsistência, falei da plantation, tá vendo? E agora uma outra forma de agricultura é chamada empresarial. O nome já deixa, né? É aquela agricultura que é feita, é praticada como se fosse uma empresa. É uma empresa.
né? Aquela fazenda que está lá na zona rural, mas ela tem a mesma característica de uma empresa na cidade. Como assim, Vilma? Olha só. A propriedade é rural, mas lá tem dormitório, refeitório, tem